que a gente recebeu no seminário, ou na igreja, por Rondônia. Por isso que é importante esse encontro aqui. 15º Encontro Mineiro dos Padres na Política, para que outros da Bahia, em Sete de outros Lagoas, Minas estados Gerais. pudessem participar. No Mato Grosso do Sul, o PT tem 2 deputados federais e um senador. Esses deputados nunca apareceram para se posicionar em relação ao genocídio contra os Guaranis Caiobás, né? E muitas vezes eles vão junto com os ruralistas fazer pressão ao ministro da Justiça, né? E por isso que é importante essas missões, né, para a gente ver a prática, a atuação dos nossos parlamentares. Eu fui no Pará, eu disse em Santarém, porque aí o Verbo Divino trabalha ali em Santarém. Aí eu fui pela Transamazônica, fiz questão de ir de carro até Altamira, que são 500 quilômetros, estrada ruim, 163 e a Transamazônica, que foi uma grande obra do regime militar. E aquele povo que mora ali na beira da obra são todos migrantes que foram incentivados, né? Ali passei placas, e placas foi a cidade onde foi construído um hotel para o Médici, Garrasta Azul Médici. E ali é paróquia Verbita, nós almoçamos ali, seguimos, Rurópolis, seguimos para placas. E esses índios Munduruku, eles, quando eu cheguei em Altamira, eles tinham ocupado a usina de Belo Monte e paralisado a usina. Aí, Altamira fica a 50 quilômetros do sítio da usina hidrelétrica. Os índios estavam lá dentro. Aí eu já fui no domingo de manhã para lá, né? E aí eu vi o que eu senti? Eu senti uma ausência grande do Estado, do governo, né? Uma ausência grande do governo. A força da Norte Energia estava em tudo, a empresa, né? Aí eu cheguei, a Força Nacional já estava lá armada e não deixou entrar. E aí quem me recebeu foi o comandante da Força Nacional e os gerentes da Norte Energia. E os índios estavam lá dentro, né? Os Munduruku, que eu já conheci os Munduruku por causa que quando a Polícia Federal matou o Munduruku naquela extração ilegal de ouro, né? E no final do ano. Aí os índios, o cara só falou que eu não podia entrar, que os índios descumpriram um acordo. Eu disse, eu sou deputado federal, eu não preciso, eu tenho que entrar, não estou aqui representando o governo. Aí o interessante é que o governo, né, que ali o grupo de negociação era coordenado pelo Gilberto Carvalho. E o Gilberto Carvalho é um dos representantes que a Igreja Católica dialoga, né? E aí ligaram para Brasília dali já, né? E um assessor do Gilberto Carvalho, que é o Tombini, que foi assessor do Adão Preto e foi advogado do MST. Por isso que é importante a gente se encontrar e partilhar, para que quando a gente chegue no poder, a gente não mude, né? Aí o Tombini conversou comigo e tal, aí o cara passou o telefone dele, era umas 10 horas da manhã, calor, né, quente. Aí ele passou pro cara da Norte Energia e eu sei que eles, do Palácio do Planalto, disseram que não era para eu entrar. Não era para deixar eu entrar. Eu sei que o cara me enrolou, ele disse, não, vou negociar com os índios lá, porque nós temos medo dos índios te sequestrar, tal, aí dentro, e te pegar como isca, tal. Aí, quando eles não retornaram, os caras da empresa e a Força Nacional, só ligou assim, ó, não pode entrar, que os índios não querem que você entre e tal. Aí, tá bom, aí eu voltei, né, peguei o carro, dava com o padre, eu tinha que alugar um carro para eles irem embora, né? O pessoal do Cine, aí eu voltei para Altamira quando os índios ligaram para mim. Os índios Munduruku ligaram e ficaram revoltados. Como é que não deixaram você entrar? Nós tal, e os índios exigiram. Aí quando foi 2 horas da tarde eu retornei para Belo Monte. Aí os índios já estavam tudo fora, né? Tudo com as armas deles na mão e com as armas de flechas, né? Tudo pintado fora, e alguma liderança já me conhecia, só que os índios foram espertos, né? Os índios disseram assim, não, você vai ter que falar conosco lá dentro, nós vamos te levar lá para dentro. E a Força Nacional não queria, porque para eles era uma derrota, né, na negociação e tal. Aí, negociando, depois de 2 horas eu entrei, aí eu disse para os índios assim, eu vou ficar uns 30 minutos, vou ouvir a reivindicação de vocês, eu tenho que visitar outros bairros aqui da cidade. Aí eu entrei, ouvi os índios. A reivindicação dos índios é o quê?
eles querem que cumpra a Constituição, que o governo brasileiro cumpra a Constituição, que faça consulta prévia, né? Que faça consulta prévia e pare os estudos para a construção da nova usina, da usina de São Luís do Tapajós, no rio Tapajós, e Telespires, na divisa do Pará e Mato Grosso, né? E aí, voltamos para Brasília, os índios vieram semana passada para Brasília. Brasília ficou muito movimentada porque houve esse problema com os Terenas, a morte do Terena. Também eles vieram para Brasília, para Brasília. Mas o que é que a gente sente? A gente sente um acovardamento do nosso governo, né? E o que? A bancada ruralista, que são 214 deputados, eles são insaciáveis. Eles são insaciáveis. Quanto mais o governo cede, mais eles avançam, não é? E aí o que? Nós temos que pressionar o nosso partido e também o governo a não se acovardar. E o que? Nós nos acovardamos em relação à Comissão de Direitos Humanos, porque o PT poderia muito bem ter pego a comissão, não é? Mas por outros interesses, acabou negociando a comissão e perdemos a Comissão de Direitos Humanos. E o porquê? Porque o partido, ou os partidos, eles não achavam que a Comissão de Direitos Humanos tinha a importância política que teve, com todas as manifestações, com toda a pressão que houve aí fora, que houve aí fora. Aí o que? É importante nós estarmos também, tanto nessa pressão ao governo, nós temos muita dificuldade de dialogar com o governo, tá? O governo é nosso, mas é um governo de coalizão. A gente não há diálogo, e até essa queda na popularidade da presidenta é um reflexo de muitas coisas, dessa crise indígena que o Brasil vai ter que ter cuidado. Precisamos dar uma resposta, mas nós não podemos deixar os índios perder os seus direitos. Há uma crise na mesa, na eleição da mesa dentro da Câmara dos Deputados, tá? Por quê? Porque o governo é constantemente chantageado, porque o PMDB lidera as duas casas, né? Nós temos uma péssima liderança na frente do partido. Que é o Guimarães, irmão do Genuíno, tá? E nós temos também nós temos uma liderança do governo que não defende o governo. A oposição é desqualificada, tá? A oposição é desqualificada. A gente percebe os argumentos, por quê? Porque o PSDB, ele quer matar índio também, quer matar sem terra também, quer matar sem teto também, quer matar professor também. Você vê, né, no dia que foi a ministra chefe da Casa Civil, a chamada da bancada ruralista, tinha um deputado aqui de Minas Gerais, do PSDB, eles fazem um discurso mais reacionário contra índio também. Portanto, não é um discurso novo, a oposição não tem um discurso novo, não é? E aí o que? O governo precisava se endurecer e não ceder a essas pressões conservadoras. Aí a gente vê, né, a nossa igreja também, quando a gente diz que nós temos um encontro, né, de parlamentares católicos, né, mas é muito difusa, por quê? Porque a nossa igreja, ela não quer se comprometer. Foi até bom agora esses passos que o CIMI deu, né? O CIMI é muito bem preparado, viu? Eu não tinha essa ciência, eles são muito bem preparados. A assessoria do CIMI é muito bem preparada. E aí, até as críticas que o governo fez ao CIMI, que a oposição teve uma carta de Minas Gerais, que chegou no meu e-mail, de alguém de Minas Gerais, ele criticava a igreja e o CIMI, muito forte, distribuiu nos e-mails lá, muito pesado e muito reacionário. Aí o que? Eu acho que isso serve para balançar a nossa igreja a ter uma posição, que ela está sem posição. Aí nós nos reunimos, rezamos a missa. Quando eu falo que é confusa, né? Ali por quê? Porque tem ruralistas, tem deputado que é a favor da tortura, que está tomando a comunhão ali também, né? Teve um projeto de lei que foi votado por Nilmário Miranda contra a tortura dos policiais. Teve um deputado que está constantemente na missa, ele foi lá várias vezes defender que tinha que dar um safanão ao policial.
policial tem que dar um safanão, tem que para tirar o depoimento, e ele é católico, né? E ele é católico. Ou então, mesmo as votações, não é? Ali você vê, né, que o Xalita da vida não vale nada, os Eros Biondini da vida divina não valem nada, né? Aí o que? Vota a favor da PEC 215, aí o que? Usa essa questão do aborto. Eu não quero nem saber de aborto, de casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Tem problemas muito mais sérios que estão ali por trás. O interesse da bancada muralista é político, né? Aí eu acredito naquilo que o padre Luiz Couto disse, né? Vocês não precisam se preocupar. Eu estou suspenso de celebrar missa em Ji-Paraná, mas eu estou sempre dentro da igreja, né? Convidado nas festas, nas celebrações, e também eu dou constantes palestras dentro das paróquias. Por quê? Porque os Dom Bruno da vida vai passar, né? Os bispos aí vão passar. Mas eu estou... Padre Tom, quando você era prefeito, você estava celebrando? Sim, quando eu era prefeito eu celebrava. Ali na prefeitura tinha o cara que vinha reclamar da ponte, o outro que vinha marcar o casamento, né? Aí a gente celebrava, fazia velório, não é? E ali, até na campanha, né? A gente parava e quantos velórios até de adversário a gente fez, né? Aí, agora a questão da celebração, a diocese vizinha convida, não é? E por essa atuação nossa, a gente está tendo muito respeito dentro da igreja. Respeito, essa semana mesmo, Dom Erwin, ele usou o nosso mandato para pedir uma audiência com Joaquim Barbosa. Aí o que? A nossa ação parlamentar comprometida, ela tem um respeito grande dentro da igreja, e a instituição igreja, a igreja é muito importante nesse momento de perigo da democracia. Rondônia é o estado mais evangélico do Brasil, tá? 39% da população é evangélica, tá? É evangélica, e lá, dia 19, é o dia do evangélico, é feriado, né? Dia 19 agora é o dia do evangélico, é igreja, e foi o quê? O avanço evangélico em Rondônia foi também uma estratégia do regime militar. Houve uma estratégia do regime, porque Rondônia era um território, e quem comandou Rondônia foi um coronel, né? Foi um coronel. Mas também, dentro dessa diversidade, é bom você conviver dentro dessa diversidade. Por quê? Porque os evangélicos também começam a ter essa consciência de independência, porque eles foram muito usados. Em Rondônia mesmo, o elo ali dos sanguessugas foram os evangélicos. O Newton Capixaba, em Cacoal, não é? Rondônia hoje, o presidente da Assembleia está foragido, e ele era da Assembleia de Deus, usou a igreja, a Assembleia de Deus, como palanque, e depois foi descoberto que era o pior bandido que tinha. Não é o quê? Com essas experiências negativas também, os evangélicos começam a se libertar. E é interessante, a Comissão Pastoral da Terra, Vilhena, Cone Sul de Rondônia, é região de muita violência. Eu acompanhei muito, porque lideranças ficaram presas quase um ano, no ano passado, o presidente do sindicato, e várias lideranças ali eram evangélicas. Membros da CPT são evangélicos, muitos são evangélicos, comprometidos muito mais do que muitos católicos ali, né? Ali naquela região, né? Aí muito no acampamento, no assentamento, você encontrar muita gente luterana, católico, evangélico, tudo fruto ali também dessa migração. Hoje eu estou com a saída nossa da Comissão de Direitos Humanos, eu estou como suplente na Comissão de Legislação Participativa, e eu estou na Comissão da Amazônia. É bom a gente ficar ali na Comissão da Amazônia, porque os ruralistas estão ali, a gente precisa acompanhar. Eu vou para Ciência e Tecnologia. E também, eu acho importante, nós do PT estar provocando. Até sexta-feira eu fiquei em Brasília, aí eu fui eu de vez em quando eu tenho criticado forte o governo, tá?
Eu tenho criticado o governo, ido no plenário. Essa semana mesmo eu fui e defendi a igreja e o CIMI, porque o governo atacou a igreja e os ruralistas estão atacando a igreja. Estão atacando, na reunião deles, estão atacando e eles estão atacando ali. Eu não estou defendendo a igreja, como eu não vou ser o porta-voz da igreja. Por quê? Porque eu não vou fazer o mesmo exemplo esses deputados evangélicos. Cada um tem uma igreja, cada um fundou a sua igreja. Aquele Marcos Feliciano tem a igreja dele. Se for fazer um levantamento dos 70 evangélicos da bancada evangélica, cada um fundou a sua própria igreja e se elege por causa da sua freguesia dentro da sua igreja, então a serviço da sua igreja. Aí nós defendemos a laicidade do Estado, a democracia, e nós queremos sim, a Igreja Católica tem todo o direito numa democracia de organizar o povo, de animar o povo. Agora, porque nós viramos governo, nós vamos perseguir a igreja? Aí a gente tem que criticar o nosso governo nos nossos erros. O erro da Polícia Federal de ter matado aquele índio, né? Não só porque ele é índio, mas o governo do PT não pode fazer uma reintegração de posse aos moldes do PSDB, com armas letais. Né? Com armas letais. Nós precisamos, o nosso pessoal do governo tem que ser ousado. E o PT, eu descobri essa semana que o pessoal da assessoria estava com medo de publicar algo que a gente fala do PT. Eles estão com medo. Não, Padre Antônio, a gente tem que analisar, gravar primeiro, medir. Aí o que? Nós temos que questionar a liderança do nosso partido, pedir assessores para nos acompanhar, para nos apoiar no nosso partido. E não deixar o PT se acovardar, né? Não deixar o PT esquecer a sua história, né? Esquecer a sua história. E aí, no Verbo Divino, eu continuo participando normalmente. Eu pedi, porque religioso, a licença fala exclaustração, né? Exclaustrar. Aí me aconselharam para eu escrever uma carta pedindo minha exclaustração. Para não ter problema, porque esses bispos, um fracasso desses bispos é o quê? Que núncio manda na igreja. Núncio não manda na igreja. Ele sempre entra em contato, não, porque o núncio está dizendo isso. Núncio não manda na igreja. Não é? Aí o bispo de Ji-Paraná, ele escreveu uma carta, um documento que chama Suspensão ad Vinhos, para mim e para o Padre Franco, que é o prefeito de Cacoal. O Padre Franco, ele já está com quase seus 70 anos, e para ele é muito duro não celebrar a missa, né? Não celebrar a missa. Ele construiu um hospital muito grande em Cacoal do câncer, Hospital São Daniel Comboni. E os bispos sempre alegam que o núncio não quer. Núncio ele é ele é o quê? Embaixador, ele é embaixador. Agora esses bispos frouxos ficam com medo do núncio. Aí o que? Isso enfraquece a CNBB. Por isso que a CNBB está fracassada. A CNBB hoje não é mais a CUT de Batina, né? Por quê? Porque quem tem medo da CNBB? Aí a CNBB precisa se posicionar. E nesse momento, é importante, nesse momento desse conflito, onde o CIMI assume uma função, a CNBB assumir essa função profética novamente. Aí eu escrevi pedindo a exclaustração, mas não veio. Está com uns 3 anos aí, eles esqueceram, né? Eu continuo. Quando eu vou para Rondônia, eu vou para o Verbo Divino, fico nas nossas paróquias. Celebra a missa, continua celebrando a missa? Celebro missa, né? E o bispo fica meio bravo, mas o bispo nunca mais conversou comigo. Eu não procuro também bispo, né? Eu tenho posições no rádio, né, de defesa da justiça. E, por exemplo, não se preocupe, eu acho que tem que dar o testemunho de forma concreta, porque o povo entende, o povo vai acolhendo. Hoje eu sou pré-candidato a governador, para fortalecer. Não, foi ele que disse assim, que você tem que ser pré-candidato a governador para fortalecer o partido e também para ter posição, para não entrar num pacote, né? Aí o que?